A paz do Senhor esteja com vocês. Começa aqui mais um Sacode o Pó, né? E o Sacode o Pó de hoje, ele é um estudo meio, sei lá, acho que meio louco, mas de fundamental importância para os irmãos. Então, eu convido os irmãos a fechar os olhos e a orar comigo para que possamos entregar o nosso programa ao Senhor, que esse programa é para glorificar o nome dEle, é para a honra e glória dEle. Então, Pai Santo, Pai amado, nós entregamos ao Senhor mais um sacode ao pó, e que os nossos corações, Pai, estejam abertos, que a nossa mente esteja receptiva, porque nós possamos receber e entender a Sua palavra. Que o Senhor venha trazer, Pai, o conhecimento e o crescimento da nossa comunhão com o Senhor, para que nós possamos, Pai, viver uma vida de tranquilidade, viver uma vida na Sua presença, e que nós possamos ter a paz, mas aquela paz que o Senhor trouxe para o mundo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, amada irmã, começa aqui mais um Sacode o Pó, e que o Sacode o Pó é aquilo que o Senhor venha tirar aquilo que não presta, aquilo que não provém do Senhor, né? Tudo aquilo que está impedindo você de seguir o caminho de Deus, que sacode, em nome de Jesus, amém? Então, o Sacode o Pó de hoje, ele tem como nome um nome interessante que chama Onde Guardar a Onça. Então, o que vem? Vocês podem reparar, né? Onde guardar a onça, que nós temos aqui uma nota de R$50, que é representada pela onça pintada, né? Um dos animais do Brasil aqui. E de onde saiu, né, essa ideia de onde guardar a onça? Bom, eu trabalhei há muitos anos atrás numa loja, né, de eletrodoméstico, e o caixa era em cima, era no andar de cima, e a gente sempre, não sei quem criou isso, só lembro que foi feito isso na loja, então quando a gente vendia o produto, então a gente brincava com o cliente, no lugar de guardar a onça é lá em cima, que era no caixa, né? Guardar a onça seria as notas de R$50, né? Então a gente sempre brincava, no lugar de guardar a onça é lá em cima. E esse estudo de hoje, né? Para a gente entender o que é guardar a onça, né? Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus comigo lá em Lucas, capítulo 15, dos versos 8 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a cadeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, glória a Deus, essa é a palavra do Senhor, e nós vamos desenvolver aqui o que é guardar essa onça. Bom, a dracma, né, ela significava, né, naquela época, praticamente um dia de trabalho, né? Então, seria uma diária, né? Então, ela teria perdido ali uma diária, um dia de serviço. E ela perdeu essa dracma onde? Dentro da casa dela. E é exatamente isso, sobre isso que eu queria falar. Guardar a onça aqui, no nosso caso, né, que lá significava no caixa, né, guardar a onça no caixa, aqui guardar a onça é guardar a nossa casa. Por quê? Porque hoje o grande problema está dentro das nossas casas. Nós deixamos as coisas chegar a um certo rumo que perdemos o controle
de dentro das nossas casas. Então, a maioria dos pecados, a maioria dos erros, elas estão vindo de onde? De dentro dos lares, dos nossos lares. Por quê? Porque nós deixamos a porta aberta para o inimigo, entendeu? Porque quando Jesus falou assim, eis que vem a porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Mas nós estamos abrindo as portas para as pessoas erradas. E nesse movimento de abrir a porta das nossas casas, nós estamos perdendo quem? Estamos perdendo os nossos filhos, estamos perdendo os nossos pais, estamos perdendo a dignidade humana. Por quê? Porque o erro está vindo dentro das casas. Se você parar e fizer uma reflexão, se você cada um olhar para dentro da sua casa e ver as coisas que estão acontecendo dentro das nossas casas, aí vocês vão entender por que guardar a onça. Guardar a onça aqui no sentido é trazer, de forma a trazer a palavra de Deus para dentro da sua casa, para que ela governe o nosso lar, para que a palavra de Deus seja o fruto da nossa casa. Mas não é isso que tem acontecido. Por quê? Porque criaram, um mundo hoje, criou um Deus que não existe, sabe? Criaram um Deus romântico, um Deus que eu vou falar, eu tenho um estudo sobre isso aí, que será o nosso para Sacode Pó, eu vou falar sobre esse Deus romântico. Então eu vou deixar aqui, entre aspas, só para não fugir muito do estudo de hoje, mas é o que tem acontecido, é exatamente isso, Criamos um Deus que não existe, um Deus que é só amor e não é justiça. Mas vamos deixar isso aí para outros estudos e vamos seguir aqui. Então a dracma, ela varia como um dia de serviço. Então, dentro do texto, chamando a atenção para o texto, nós vemos aqui um sentimento que Jesus tem pela nossa vida, porque, veja bem, o que a palavra fala lá no finalzinho, ó. Assim vos digo que há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, quer dizer, uma dracma perdida, uma pessoa perdida dentro da nossa casa, um filho ou um parente ou o que quer que seja, Deus tem maior alegria no arrependimento dessa pessoa do que muita coisa. Então, você, por exemplo, deixar seu filho viver as coisas mundanas, você está tirando, a unção da vida dele. Por quê? Porque ele está sendo uma dracma perdida. E onde que essa dracma está perdida? Dentro da sua casa. Então você vê aí muitos pais com problemas de filhos nas drogas. Por quê? Olha, existe um problema seríssimo hoje. Perdão a todos os pais, a todas as famílias. Não estou aqui para criticar ninguém, não estou aqui para ensinar ninguém a educar. Deus deixou o modelo e a palavra dele ensina como você deve cuidar da sua casa e como você deve educar seus filhos. Isso é Bíblia, está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Como eu sempre digo aqui, Sacode o Pó é o canal de Bíblia. Aqui é só Bíblia. E então, a gente tirou ali, se você tirou do seu filho a correção, o que vai acontecer? É por isso que cai. Então, já fiz muitos trabalhos com drogados, já fiz muitos trabalhos com pessoas perdidas, com mulheres da vida, e quando você vai escutar a história dessas pessoas, aí você vê onde estão os problemas. Então, as dracmas perdidas estão dentro das casas. Muitos filhos que estão nas drogas estão lá por quê? Porque foram jogados. Cadê? Onde está seu pai? Onde está sua mãe? Às vezes o próprio pai é um drogado. Às vezes a própria mãe é uma drogada. Às vezes a família inteira é uma drogada. Ou às vezes os pais, eles só são aqueles pais que perdoam também. São aqueles pais que só procriam, mas não educam. Então há muito procriador do que educador. Então muitas vezes quando as pessoas brincam, falam assim, tem uma frase que fala assim, pai é quem cria, mas é verdade. Existem muitas pessoas que foram criadas com os avós, que foram criadas com tios, que se não fossem essas pessoas, estariam nesses caminhos. Que por quê? Porque o pai e a mãe não tiveram pulso
firme para corrigir na época certa. Por isso que a palavra de Deus fala que a gente tem que ensinar o caminho onde a criança deve andar e corrija seu filho com uma vara. Está faltando couro dentro das nossas casas, né? Por isso que a juventude, ela é essa juventude transviada que acha que pode fazer o que quiser e que acha que são donos do mundo. Por isso são pessoas revoltadas, são pessoas infelizes, são dracmas perdidas. E onde foram perdidas? Dentro do nosso lar, certo? Porque muitas coisas, você pode ver que muitos marginais, né, muitos ladrões, muitos assassinos começam onde? Dentro da casa. Ele não teve uma educação, ele não teve berço. E, por isso, não que seja desculpa, né? Porque existem muitos casos de pessoas aí que foram criadas nesse ambiente, são pessoas honestas, mas que optaram em ser honestas, porque muitas vezes também a dracma quer ser perdida, mas é culpa da própria dracma e não dos pais, né? Existe isso também, todos os casos têm que ser analisados, mas que existem dracmas perdidas dentro dos nossos lares, isso infelizmente, é verdade. E não deveria ser assim. Sabe? Um pai, uma mãe tem que ser exemplo. Não adianta. Você tem que ser exemplo para seus filhos. Então, e o exemplo, porque tem muitas pessoas que acham que o exemplo é só você colocar arroz, feijão, pagar a conta de água, conta de luz, né? E fazer isso, fazer aquilo. E isso aí é normal e não é. Sabe? Você direcionar seu filho para os caminhos da vida, isso também é obrigação do pai. Isso também é obrigação da mãe. Se você é conivente com o erro de filho, certo? Isso é obrigação dos pais. Isso é bíblico. Nós temos que corrigir e esses erros estão dentro das nossas casas. Olha, eu não tenho nada porque, como diz Deus, como diz a palavra diz, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, um homossexual, por exemplo, Deus ama o homossexual, mas o homossexualismo ele odeia. Mas os pais, hoje, tem muitos pais que por o filho sendo homossexual, eles estão apoiando. E você não pode apoiar um erro. Ah, é meu filho. Olha, pode ser, mas eu sempre dou exemplo de Abraão. Isaac era filho de Abraão. Era o único filho que ele tinha, era o filho da promessa. Então, Abraão amava aquele filho, assim, mais do que tudo. Mas Deus colocou Abraão à prova. Falou assim, quero ver se você me ama mesmo, Abraão. Quero ver se você está comigo ali. Então, o que ele pediu? Ele pediu Isaac. E no que ele pediu Isaac, Abraão, ele foi, pela fé que ele tinha, ele foi até Deus. Falou assim, se precisasse sacrificá-lo, ele ia sacrificar Isaac. Mas Deus é o Senhor de todas as coisas. Então, Deus nos coloca à prova. E muitas vezes você está no seu lar, sendo colocado à prova, mas você quer ser esse mundinho aí de que isso é normal, tudo é normal, tá certo, todo mundo faz. Esse mundo tecnológico que é passado para a gente hoje é que está levando as pessoas, os filhos para o buraco. O inferno, hoje, ele está cheio, viu? Se o mundo acabasse hoje, o inferno estaria lotado, porque as pessoas acham que isso não existe. Mas existe. E nós temos o dever de falar. O dever de falar é nosso, porque é o ídolo do Senhor, né? Então muitas vezes as pessoas se revoltam contra a gente, contra nós que falamos, porque nós não falamos pela nossa boca, certo? Não é o Wellington que está falando. Aqui é o Espírito Santo de Deus, porque essas coisas é Deus que dá pra gente, sabe? Eu não tiro isso, onde guardar a onça, porque de onde vem isso? É lógico que vem de uma coisa que aconteceu na minha vida, mas que é a unção que Deus me deu para criar uma palavra em cima disso aí. Não foi o Wellington que fez isso, certo? Isso vem de Deus, porque Deus quer falar para o povo dele a verdade. Ele quer que você siga a verdade. Mas
as pessoas não entendem essas coisas e às vezes querem nos criticar como se eu estivesse no lugar de Deus para julgar alguma coisa. E eu, meu irmão, se você não gosta de mim, né, se você acha que eu estou falando mal do seu filho ou mal da sua casa, você pode me condenar. Mas o problema não sou eu. O seu problema não é comigo, é com Deus. Assim como os meus problemas não é com você, é com Deus. Porque não pense você que nós não temos problema, porque eu te garanto que eu posso ter mais problemas que você. Mas isso não quer dizer que eu tenho que pregar mentira aqui, que eu tenho que falar mentira para você. Eu tenho que falar a verdade. Doa a quem doer. E, seguindo o estudo, né, também tem o arrependimento. Você veja bem que aquela mulher, quando ela achou a dracma, eu vou colocar, com perdão da classe, vamos colocar que fosse uma faxineira. Uma faxineira, hoje, ganha entre 150 e 180 reais o dia. As boas ganham 200, mas em média 150 reais, que é um salário de um dia de trabalho de uma faxineira. Aí eu digo a vocês, 150 reais, você faz uma festa hoje? Não faz. Então você vê que a mulher ela gastou muito mais, né, fazendo uma festa do que com o dinheiro que ela perdeu. E outra, para a gente limpar, né, o exemplo que você pega aqui é que para limpar a sujeira da nossa casa, nós temos que varrer. Foi o que ela fez. Ela varreu, ela arredou os móveis, ela fez tudo para tirar aquela dracma que estava perdido, para achar. E nós, para arrancarmos as dracmas perdidas que são dentro das nossas casas, toda a sujeirada que está dentro da nossa casa, nós temos que varrer. Temos que varrer a nossa casa, nós temos que arredar os móveis, que é o quê? É você tem que corrigir seu filho, você tem que corrigir sua filha, tem que corrigir os pais se estiverem errado. O que tiver de errado dentro do nosso lar, que nos afasta do caminho do Senhor, tem que ser varrido, tem que ser arredado, tem que ser limpo. Então, essa é uma parábola assim, todo mundo fala, isso é um trem bobo, mas não é não, gente, isso é uma coisa muito rica. Aqui isso que fala muitas coisas, Deus fala muitas coisas pra gente através de coisas simples, mas que nós não queremos enxergar a simplicidade, porque é mais fácil viver as coisas mundanas, é o que todo mundo tem feito hoje. Eu falo, não perca o próximo estudo, que vai falar sobre esse romantismo, não perca. Não é que é a melhor coisa do mundo, mas é uma realidade pela qual nós estamos vivendo. E o significado dos esforços para a salvação da humanidade. Então, Deus, ele não mede esforço. O que tiver que ser feito para que nós sejamos salvos, ele vai fazer. E essa parábola fala isso. Ela fala assim, ó, achando, convocou as amigas vizinhas dizendo, alegrai-vos, porque eu já achei a dracma perdida. Então, assim, se você recuperar todas essas sujeiras que existem dentro dos nossos lares, se você recuperar isso aí, é motivo de festa. A festa no céu, a festa no seu lar, a alegria volta na sua casa, a alegria volta para você. É tudo isso que a parábola de Deus traz para a gente. E veja você um fato interessantíssimo nessa palavra, que também é o arrependimento. Se você se arrepender, se você que é a dracma perdida, se arrepender, Deus perdoa o seu pecado. Deus vai livrar você desse mal. Então, se você precisa ser varrido, que seja varrido. Deixa o Espírito Santo varrer você. Deixa de tirar tudo isso de você. Porque isso é o que está acontecendo demais hoje. A perdição está vindo de dentro das nossas casas. E isso é um absurdo. Porque o lar é para ser a perfeição. Porque lá nos Salmos 128, se eu não me engano, fala assim, bem-aventurado é o homem que teme o Senhor, que anda reto nos caminhos de Deus, que com fruto de sua mão esse homem comerá, feliz será. Sua esposa em volta da casa, videiras frutíferas, seus filhos, em volta da mesa são a bênção. Eis que abençoado é um homem que teme ao Senhor. Então nosso lar é isso. É para a experiência, é para a gente levar os nossos filhos a verdade.
e para que os nossos netos conheçam a verdade, para que os nossos bisnetos conheçam a verdade, para que os nossos trinetos conheçam a verdade, para que os nossos tataranetos conheçam a verdade, para que toda a nossa geração conheça a verdade, que nem a minha 10ª geração seja uma dracma perdida. Eu oro a Deus para que todos sejam salvos, que é o que está na palavra de Deus. Deus quer que todos sejam salvos, mas para que nós não passemos pelo juízo, pelo julgamento. Todos nós vamos passar, mas que você receba a misericórdia de Deus. Você tem que andar nos caminhos do Senhor, quer você queira ou não. Viva a verdade dele, viva a palavra dele, viva as leis dele enquanto há tempo. Amém, irmão? Amém. E voltando aqui, eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus comigo, lá em Mateus, capítulo 10, os versos 36 ao 40, diz assim a palavra do Senhor. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a tua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, recebe a quem me recebe. A mim, receba aquele que me enviou. Então, veja bem, gente, o próprio Jesus fala isso. Nós temos que amar a Deus. O mal vem dentro das nossas casas. Você não pode amar seu filho mais do que você ama Deus. Seu filho não é mais importante do que Deus. Você tem que amar o seu filho. Eu não estou dizendo aqui que os pais não têm que amar, que os pais não têm que gostar, que os pais não têm que fazer, que os pais não têm que educar, que os pais não têm que ajudar. Isso é dever. Você colocou um filho no mundo, esse é o dever. Mas isso, a principal coisa que você tem que fazer pelo seu filho é colocá-lo no caminho do Senhor. Isso é o mais importante. Mas não trouxeram para esse mundo, porque isso aí foi a abertura que demos para o inimigo. Então Satanás entrou dentro dos lares, que ele achou a maneira mais fácil de destruir o ser humano. Cabe a mim e cabe a você mudar isso. Não sejamos dracmas perdidas. Não perdemos aqueles que estão dentro do nosso lar. Certo? Porque eu te pergunto, quando você reuniu os seus parentes, os seus filhos, juntou você, seu marido, seus filhos, para as mulheres, e os maridos, você, sua esposa, seus filhos, seus sobrinhos, seus avós, quando você fez isso e fez um culto de adoração ao Senhor dentro do seu lar, com a sua família? Quantos fazem isso? Mas, para discutir bobagem, todo mundo se reúne. Não sejamos dracmas perdidas. Olha, há tempo, o tempo é agora. O tempo de mudança é agora. Nós precisamos mudar. Por isso é que eu digo, sacode o pó, tira aquilo que não presta, aquilo que não provém do Senhor. Tira isso de dentro da sua casa, se você quiser a sua salvação e a salvação dos seus filhos. Porque Deus é justo. Isso aqui é a essência do nosso canal. Deus é amor, mas Deus é justiça. E, como eu sempre digo, se ele tiver que agir com amor, ele vai agir. Mas se ele tiver que agir com justiça, ele também vai agir. Não existe esse Deus romântico que as pessoas estão querendo colocar pra gente. Esse Deus não existe. Mas esse é o próximo estudo. Agora eu convido os irmãos, voltando lá, onde guardar a onça, né? No nosso caixa, que é onde guardar a onça é o caixa. E o nosso caixa é Jesus. Ele
É nele que nós temos que guardar. É nele que nós temos que tomar como exemplo. O que ele fala? Aquele que vem para mim, que diz a palavra, tome sua cruz. Nós acabamos de ler aqui. Tome sua cruz e siga-me, dia após dia. A luta é diária, é todos os dias. Todos os dias. Então eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus comigo lá em Timóteo. Nós vamos continuar falando dessa dracma aí, essa dracma perdida, nós vamos continuar falando dela. O que diz a palavra de Deus lá em Timóteo? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Olha, as pessoas estão se vendendo por dinheiro. E isso aqui é uma das coisas que estão trazendo para dentro do nosso lar a discórdia. Por quê? Porque muita gente hoje, olha, eu estou falando porque eu já vi. Muitas pessoas falam assim, fulano é bem de vida. E pela pessoa ser bem de vida, as pessoas se prostituem, namoram, se entregam, porque a pessoa tem dinheiro. Isso não é amor, entendeu? Isso não é felicidade. Isso só vai trazer discórdia para você, porque você vai se vender, mas depois você vai ser cobrado por isso. E talvez o preço que você vai pagar por causa de guardar a onça, aí agora é você que está guardando a onça, porque você guardou a onça no lugar errado. Essa onça já não é Jesus, é a sua ganância, é a sua falta de dignidade, é a sua falta de responsabilidade, é a sua falta de hombridade, né? É nisso aí que você está jogando a sua vida. E aí você colocou o dinheiro no caixa errado. É como se diz, você colocou o dinheiro no caixa 2. Contabilmente falando, caixa 2. Né? Você vê que a própria contabilidade ela já nos ensina um erro. Porque todo mundo fala caixa 2. Existe caixa 2, existe só um caixa na empresa. Se você está fazendo caixa 2, você está andando errado, você está desviando. Então não tenha caixa 2 na sua empresa, tenha um caixa só de Jesus Cristo. Se você tiver o caixa 2, você está alimentando o inimigo para entrar dentro do seu lar e fazer. É por isso que temos dracmas perdidas. Por quê? Porque você, em vez de você está usando o caixa 2. O caixa 2. E o que é o caixa 2? É toda malícia, é tudo errado, é todo pecado e influência do inimigo. E isso é a caixa 2. Espiritualmente falando, isso é a caixa 2. Então, que você, meu irmão, que você, minha irmã, não deixe essas coisas acontecerem dentro do seu lar. Guarde a onça no lugar certo. Não deixe a cobiça tomar conta de você. Não se venda por uma situação. Porque se você acha que a pessoa que tem dinheiro, que você se entregou a ela por causa disso e você vai ser feliz, engano-se. Ainda existe uma coisa que Deus é e que não vai mudar. Chama-se amor. E amor, sabe quanto que custa amor? Nada. Amor é de graça. Por isso que Deus deu Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça e tenha vida eterna, sabe? Esse é o maior amor. Sabe quanto custou isso para mim e para você? Nada. Aliás, nada não. Custou o sangue de Jesus, porque ele pagou o preço por mim e por você. Amém? Agora, meu irmão, trazer para o nosso caixa. O que nós temos que trazer para o caixa, que é Jesus, né? Por isso eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus lá em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Se você quer ser uma pessoa próspera na vida,
Então, que você siga o Evangelho de Deus, que você siga a palavra de Deus. Que isso aqui, eu chamo isso aqui, mas eu tenho todo o respeito por essa palavra, por essa escrita, por esse Deus que vive aqui, por Espírito Santo e por Jesus Cristo. E pela sua palavra e pelas suas leis. A palavra é a Bíblia toda e as leis, Êxodo 20, que está lá para qualquer um que quiser. Todo respeito. Isso aqui é que te leva para o céu. Isso aqui é que é a verdade. Não seja uma dracma perdida, porque existe mudança, existe a palavra de Deus, a verdade de Deus. Tudo pode ser mudado a partir do momento que você deixar, que você souber guardar a onça no lugar certo. E a onça, nesse caso, não é dinheiro, sou eu e você. Amém? E também convido aos irmãos a abrir a palavra de Deus lá em Juízes, capítulo 6, verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa sua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Irmãos, isso aqui está falando, olha, eu livra, entendeu? Eu te enviei. Tira essas coisas da sua vida. Deus me enviou você para que nós guardemos a onça no lugar certo. Que você guarde a sua família, que você guarde o seu filho, sabe? Não tem esse negócio, eu vou acertar com Deus. Acertar com Deus, todo mundo vai. Isso não é justificativa para que seu filho ande no pecado. Isso não é justificativa para que você ande no pecado. Não é. Certo? Eu vou acertar com Deus. Acertar com Deus, todo mundo vai. Não é só você e nem eu. Isso não é justificativa. Se você quer uma justificativa para o seu erro, então, meu filho, você está guardando a onça no lugar errado. Amém? Porque quando o Senhor envia a gente, nós não temos que temer, certo? Eu não tenho que temer em falar, certo? Não tenho. Porque esse é o dever do cristão, é o dever de pregar a verdade. Quando o Senhor pede para fazer algo, a gente tem que fazer. Então, muitas vezes as pessoas ficam com raiva. Muitas vezes, muitas pessoas vão escutar essa palavra e vão ter raiva, certo? Mas não sou eu que falo, é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Olha, deixa eu explicar uma coisa para você. A obra do Espírito Santo aqui na Terra está acabando. E daí vem o juízo, que é um estudo também que nós faremos lá na frente. E isso, então, corrija a sua casa enquanto é tempo. Varra a sua casa. Procure a dracma perdida. Arrasta o que tiver que ser arrastado. Tira o que tiver que ser tirado. Joga no lixo o que tem que ser jogado. Mas guarda a onça no lugar certo. E essa expressão era muito engraçado quando a gente vivia na loja em que eu trabalhei, guarda-onça lá em cima, certo? Que tinha um negócio de quebrar as argolas, né? Quando a pessoa não vendia, né? Então falava assim, estou argolado, né? Se eu não vendi nada até agora, estou argolado. Então, o guardar a onça, né? Quando falava assim, guarda a onça lá em cima, e que a pessoa ia lá e guardava, então a gente falava assim, quebrou a argola. Quer dizer, eu fiz uma venda. Então, que quebremos essa argola, quebra essa argola da sua vida, tira essas coisas da sua vida, tira essas coisas da sua casa, quebra a argola, sacode, irmão, sacode, em nome de Jesus, sacode o pó, há tempo ainda, há tempo da gente corrigir, há tempo da gente transformar a nossa casa em um lar cristão, um lar que realmente vale a pena, que não tenha dracmas perdidas. Porque a cada dia que passa, o que eu mais vejo são dracmas perdidas. E você vê um estudo
Se você lê uma parábola dessa aqui e você não vê a unção que Deus coloca naquilo ali, a gente não consegue enxergar determinadas coisas. Mas olha a riqueza que tem uma simples parábola que é uma dracma perdida. Porque vamos chamar isso aqui da dracma perdida. E toda moeda tem dois lados, certo? Toda moeda tem dois lados. Toda. É o que você pode, vamos chamar, caixa 1, caixa 2. Caixa 1, caixa 2. Onde você vai guardar a sua dracma? Está aqui, na sua mão. Essa mão aqui agora não é minha, é a sua. Aqui está a dracma, que é a sua família, a sua casa. Aí nós temos os dois caixas, Jesus e o caixa 2, que nós chamamos de inimigo e chamamos também de mundo. Certo? E a dracma está aqui. Eu pergunto, qual dos dois caixas você vai guardar a sua família? Onde você vai guardar a onça? A escolha é sua. A palavra foi dita, Jesus Cristo falou, ele deu esse exemplo para muita gente. As parábolas são coisas maravilhosas, sabe? Jesus Cristo falava em parábolas para que as coisas ficassem claras para mim e para você. E mesmo nas coisas claras, as pessoas não conseguem enxergar. Então, irmão, guarde a onça no lugar certo. Amém? Porque se você guardar a onça no caixa 1, se a sua escolha for o caixa 1, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, na vida dos seus avós, na sua família. Porque essa é a promessa dele para mim e para você. Amém? Então, termina aqui mais um Sacode ao Pó. E eu convido os irmãos a fecharem os olhos e a orarem comigo, em nome de Jesus. Grande Deus, poderoso Pai, soberano, ó Deus, que palavra maravilhosa que o Senhor trouxe para os seus filhos. Nós queremos te agradecer, Pai, e queremos pedir perdão ao Senhor por estar depositando os nossos valores em caixa errado. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, Pai, porque nós estamos depositando a vida da nossa família em lugar errado. Ó Pai, que o Senhor entre com sua mão de fogo, com seu fogo consumidor, Pai. Quero que nós possamos varrer as nossas casas, para que nós possamos tirar toda a sujeira, tudo aquilo que não presta, tudo que não provém do Senhor, Pai. Que nós achemos a dracma perdida, que no caso significa o caminho certo, que o Senhor faça, Pai, que a gente entre nesse caminho, que a gente possa transformar o nosso lar naquele que agrada ao Senhor, naquele que agrada a sua palavra, em nome do precioso sangue de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Que a graça, a paz, o amor, a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. Termina aqui mais um Sacode ao Pó. Até o próximo, em nome de Jesus. Amém.